Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma reação, né, a comentários sobre este vídeo aqui que eu fiz de Escravidão, volume 3 do Laurentino Gomes. E ali eu falo sobre o papel da igreja. Então o tema do livro é escravidão no Brasil e o papel da igreja no Brasil. Destaquei alguns pontos sobre o papel da igreja sobre a escravidão no Brasil, né? O Laurentino Gomes, ele é um bom autor, gosto do livro. Ele é um texto fácil de ler, assim, corrido, né? E tem as referências do livro. É... Agora, não é um texto assim academicamente muito rigoroso, assim, porque ele não está propriamente defendendo uma tese nova ou coisa do tipo. Ele recorre a historiadores conhecidos e destaca algumas histórias e faz um trabalho mais de divulgação científica, eu diria. É mais ou menos parecido com o trabalho que eu faço aqui no canal. Eu não estou propondo nenhuma tese nova aqui, tá? Então, eu estou simplesmente trazendo os autores. Aqui, eu não quis trazer o tema em si, a igreja na escravidão. Foi mais para trazer uma resenha do livro, como normalmente eu faço, né? Quando eu trago um texto de livro, eu faço uma resenha do livro, um resumo dos pontos principais. Não achei que esse ponto fosse assim muito polêmico. O ponto é que a igreja, em nenhum momento, de uma forma clara, contundente, ela se colocou contra a escravidão no Brasil, tá? Em nenhum momento se colocou. Pelo contrário, a igreja, ela tinha escravos, não raras vezes, né? Então, mosteiros e seminários tinham escravos. Muito comum isso. E o próprio processo de escravidão, o negro era levado da África até o Brasil. Esse negro ele era batizado, a igreja acompanhava esse processo, então ela fazia parte desse processo, tá? Então não é algo que corresse à revelia da igreja, né? Não, esse negro ele era devidamente batizado ali pela igreja, tá? Então não era uma atividade condenada pela igreja, porque a igreja participava. Ela foi o grande alicerce, um dos grandes alicerces para a escravidão no Brasil, tá? Então, você vai ter vozes que são contra a escravidão, isso vai ter, tá? Mas a igreja, enquanto instituição oficialmente, assim, uma voz contundente contra a escravidão, não teve isso. Então, nas críticas, né, as pessoas citaram um monte de bulas papais contrárias à escravidão. Aí eu, poxa vida, mas que tanto de bula é essa? Aí eu fui ver essas bulas, a maior parte delas, o texto, né, não tem referência, as pessoas não colocam referência. Então, se você for fazer um comentário no vídeo, assim, eu recomendo você botar a sua referência, para saber de onde você tirou a informação. Pelo que eu percebi, a informação foi tirada de sites apologéticos, tá? Apologetas. Que listam aí várias bulas aí. Então eu peguei uma dessas bulas aí, tá? Eu vou comentar todas elas, tá? Mas eu peguei uma primeira que eu peguei, que está citando lá, que foi comentado, foi um documento papal que, na verdade, não é propriamente uma bula, é uma breve papal, do Papa Gregório XIV, que é a breve Consicuti, de 1591, condenando a escravidão. Bom, vamos lá ver do que se trata esta breve papal, né? Essa breve papal, eu vou colocar as referências aqui nos comentários, né? Então, essa breve é do Papa Gregório XIV, datada de 18 de abril de 1591. Ela dá instrução aos bispos filipinos, nas Filipinas, para devolver aos proprietários os bens que lhe foram retirados na conquista, tá? Bem como ordens sobre excomunhão para que todos os nativos, os índios lá da Filipinas, sejam libertados. Bom, então essa bula, essa breve papal, né, ela não tem nada a ver com a nossa discussão. Primeiro que ela não é para o Brasil.
Segundo, que ela não fala de escravidão de negros. A gente está falando aqui de escravidão do século XIX, aqui no final da independência, da escravidão aqui no Brasil, né? Que é o volume 3 do Laurentino Gomes. Essa fase daqui é escravidão de negros, tá? Não é escravidão de índios. Escravidão de índios, a igreja, de fato, ela se posicionou contra. A de negros foi mais ambígua, tá? O papel foi mais ambíguo. Então, a gente está falando da escravidão de negros, tá? Então, não se aplica. Essa bula de 1591 não se aplica. Eu fui lá ver o documento propriamente dito dessa bula, né? Aí fala aqui, finalmente tem se tornado conhecido que Filipe II, rei da Espanha, havia proibido os espanhóis de escravizar os índios, seja por motivos de guerra justa ou injusta, ou por compra e venda ou qualquer outro protesto ou fraude daqueles que são geralmente cometidos, e que após a proibição alguns mantiveram seus escravos. O pontífice, o Papa, né, ordena que todos os índios possam ir às suas casas e retornar delas livremente em segurança, como é justo e equitativo. E ele ordena, em virtude da santa obediência sob excomunhão, sob ameaça de excomunhão, que após a publicação destes presentes, dessa regulamento aqui, todos os índios sejam libertados, cessando toda fraude sobre o assunto, e que a partir de então ninguém ouse capturar índios ou retê-los de acordo com o mandato do rei. Bom, então, enfim, essa breve papal aqui, ela não se aplica. Vamos ver aqui o que fala agora um historiador, mas, né, de primeira linha, vamos dizer assim. Luiz Felipe de Alencastre, Trato dos Viventes. Vamos ver o que ele vai falar sobre o papel da igreja. Destaquei alguns pontos. Bom, primeiro, tem aqui na página 63, ele mostra um mapa muito interessante dos ventos. E se você for reparar os ventos, os que levam do Brasil para a África, esses ventos aqui eles são mais difíceis para navegação, não é tão favorável. Agora, da África para o Brasil é muito favorável. Os ventos são bastante favoráveis, né? Então, ele vai comentar assim, na medida em que se zarpava com facilidade de Pernambuco da Bahia e do Rio de Janeiro até Luanda, né, ou Costa da Mina, que eram os dois lugares onde tinham escravos que era da África, vinham para cá, né, e vice-versa, a navegação luso-brasileira será transatlântica e negreira. Em vez de vogar na cabotagem norte-sul do trato de indígenas, na descontinuidade mercantil das trocas, no oco das depressões atmosféricas, na contramão dos ventos alísios, depois chamados ventos de comércio, trade winds pelos anglo-saxões, mas que foram primeiro e sobretudo ventos de comércio negreiro, African Slave Trade Winds. Você vê a diferença com relação ao Laurentino Gomes, cara? Você pega um livro acadêmico como esse, a leitura ela não é fluida, cara. Ela não é fácil, tá? Agora, do Laurentino não, é uma leitura fluida. Mas tudo bem, vamos em frente aqui. Constatando a regularidade atmosférica e marítima da navegação leste-oeste, o padre Antônio Vieira interpreta o fenômeno como um presságio divino no seu sermão 27, a transmigração. O transporte contínuo de angolanos nos mares do Atlântico Sul permitia, por especial misericórdia de Nossa Senhora do Rosário, que eles fossem levados à América Portuguesa para se salvarem do paganismo africano. Diz o Antônio Vieira, algum grande mistério se encerra logo nesta transmigração, e mais se notarmos ser tão singularmente favorecida e assistida de Deus, que não havendo em todo o oceano navegação sem perigo e contrariedade de ventos, só a que tira de suas pátrias a essas gentes e as traz ao exercício do cativeiro. É sempre com vento a popa e sem mudar a vela. Ou seja, é por uma intervenção divina que esse tráfico de escravos aconteceu. Não somente a igreja aceita esse tráfico, como ela justifica isso como, segundo o padre Antônio Vieira, como uma intervenção divina que favoreceu os ventos para trazer esses escravos para cá para o Brasil. Tá? Isso
Padre Antônio Vieira, falando aqui na página 63. Bom, ele vai falar mais sobre isso na página 159. Página 159. Consequentemente, o clero professava no Brasil a doutrina difundida pela bula Romanus Pontifex, de 1455. Tolerava-se a escravidão, na medida que ela facilitava a catequese. Isso é a bula Romanus Pontifex. Ela não condena a escravidão. Ela tolera, porque facilita a conversão dos pagãos na África para o Brasil, para o paraíso. Tolerava-se a escravidão na medida que ela facilitava a catequese. Arrancados das brenhas do paganismo, os negros teriam suas almas salvas no ambiente cristão da metrópole e dos enclaves ultramarinos. Cumpria ainda adaptar a doutrina pontifícia ao cenário colonial americano, onde a escravidão, diferentemente do quadro reinante na Europa, assumia cada vez mais um cunho sistêmico. Na página 159. Na página 182, ele vai voltar a falar da Romanus Pontifex. Na 182. O imperativo da evangelização, sentencia Frei Seravim de Freitas, justificava um monopólio régio sobre o comércio asiático, em particular ultramarino em geral, uma vez que tal missão não se pode fazer nem progredir no seio de tantas nações poderosíssimas, indômitas e muito afastadas entre si, a não ser sob a aparência de comércio. O argumento acentua teses formuladas quase 2 séculos antes pela bula Romanus Pontifex, 1455, cujo texto postulava que o domínio e o monopólio ultramarino eram concedidos à coroa portuguesa para compensar tão grandes perigos, trabalhos e gastos de fazenda com perdas de tantos naturais dos referidos reinos, para proteção e aumento. Como se viu acima, essa mesma bula papal também avançara a primeira justificação evangélica do tráfico negreiro. Tal doutrina será claramente desenvolvida no Sermão 14, um dos sermões do Rosário pregados na Bahia pelo padre Antônio Vieira. Latentes na prática religiosa e social, as justificativas do tráfico negreiro incorporam-se na parenética, na retórica sacra, para legitimar a realidade cotidiana seiscentista, para legitimar a escravidão. Ele não fala claramente, né? Laurentino Gomes falaria. Ele fala pelas entrelinhas. Página 183. Luiz Felipe de Alencastre. A bula papal legitima a escravidão dos negros, tá? Dos negros. De saída, Antônio Vieira fixa um limite cultural para a remissão das almas dos africanos. Só os negros cristãos conheceriam o resgate eterno no paraíso. Os outros, vivendo no paganismo da África, estavam condenados ao inferno. Então veja, a escravidão, ela está livrando os negros do inferno. Não ter escravidão é um inferno, é o projeto do demônio. A escravidão, com tráfico negreiro, que 40% dos negros morriam no navio. 30%, 40%, variava. É santo. Padre Antônio Vieira. Com a descoberta da Alta Guiné pelos portugueses no século XV, ensinava Vieira, as profecias de salvação das almas dos africanos, inscritas no Salmo 71 e 77 do Antigo Testamento, passaram a se cumprir. Entre aspas. Aí ele fala, e estão se cumprindo hoje, mais e melhor que nenhuma outra parte do mundo nesta América, para onde os africanos estão sendo trazidos em inumerável número. Só para o Brasil foram 4 milhões. Para as Américas foram 11 milhões, 12.
Na sequência, dirigindo-se aos negros baianos, Vieira enuncia uma das mais audaciosas justificações ideológicas ao tráfico atlântico dos escravos africanos. Assim, a Mãe de Deus, antevendo essa vossa fé, essa vossa piedade, essa vossa devoção, vos escolheu entre outros tantos de tantas diferentes nações e vos trouxe ao grêmio da igreja, para que lá na África, como vossos pais, vós não se perdessem, e para cá no Brasil, como filhos seus, vós encontrasseis a salvação. Esse é o maior e mais universal milagre de quanto fez cada dia e tem feito por seus devotos a Senhora do Rosário. Então, o tráfico não só é justificado e compreendido pela igreja, como isso é uma dádiva da Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Senhora do Rosário. A igreja condenou o padre Antônio Vieira pelo que ele está dizendo aqui? Página 163. Na África Central e em menor escala na América Portuguesa, os recursos dos padres provinham do trabalho compulsório nativo e, mais complicado ainda, no caso angolano, do tráfico negreiro. Os recursos dos padres lucravam com tráfico negreiro. Página 163. Luiz Felipe de Alencastro. Ultrajado pelos negócios dos missionários que arrebanhavam escravaria negra e indígena, Padre Miguel Garcia previne Roma em 1583. Ou seja, tem um padre que está reclamando disso. Não está passando pano como os apologetas de hoje, não. Está reclamando. Ele diz assim: a multidão de escravos que tem a companhia nesta província, particularmente nesse colégio da Bahia, é coisa de maneira nenhuma posso tragar. Na companhia de Jesus lá da Bahia. Ele está reclamando. Ele é padre, está reclamando. Vozes contra vão ter, mas a igreja como instituição em nenhum momento condenou isso aqui. No seu juízo, todos os índios e africanos empregados na Bahia haviam sido ilicitamente cativados. E aí vai. E aqui eu vou terminar aqui na página 184. Frequentemente citado pelos especialistas, o Sermão 14, lá do Padre Antônio Vieira, é sobretudo estudado na sua segunda parte, onde os sofrimentos do escravo no engenho são comparados aos martírios de Cristo na cruz. Cara, o sofrimento do escravo no engenho está previsto também pela igreja. Está previsto. É o martírio, está purificando esse negro. Está comparando com os martírios de Jesus na cruz. Então, esse é o comentário que eu estou fazendo com base nesse livro aqui. Tem outros livros que eu vou trazer, eu vou fazer outros vídeos. Muito obrigado, então.